Olá, queridos. Eu tô aqui me preparando para a última live da série Bate-Bocas sobre depressão e daí eu tava me lembrando sobre o artigo que eu escrevi para o livro Juntas Brilhamos Mais. Quando eu comecei a gravação do meu artigo, como eu disse no vídeo anterior, né, eu gravei antes do áudio ser transcrito, né, eu fiquei me fazendo assim muitas perguntas, né? Porque eu entendi que eu precisava fazer as perguntas corretas para que eu pudesse amadurecer emocionalmente, porque eu entendia que ali estava a chave, né? Para que eu pudesse conseguir colocar em palavras a história que eu queria contar. Até porque era a primeira vez que eu ia falar, que eu ia expor o meu processo de depressão. E eu sabia que essas perguntas que eu estava me fazendo, elas seriam essa ponte para que eu pudesse enxergar esse futuro, né? Aonde ia dar essa história. Então, às vezes, é importante a gente fazer as perguntas certas, né? Quando a gente fica se questionando, a gente consegue encontrar respostas para muitas das nossas dúvidas, né? E eu queria entender por que depressão tinha se tornado um assunto para mim, né? E talvez algumas pessoas aqui até digam, né? Nossa, mas chega de falar sobre depressão. Hoje eu compartilhei com alguns amigos. A cada 40 segundos, né? Enquanto você grava um vídeo aqui, enquanto você escreve um texto, a cada 40 segundos uma pessoa está tirando a própria vida, né? Então, escrever aquele artigo para mim era grande desafio, porque era a primeira vez que eu ia expor, né, a minha situação, né, o meu diagnóstico de depressão. E eu havia passado, naquela época, né, quando eu comecei a escrever em 2019, já fazia 3 anos que eu tinha, já tinha recebido esse diagnóstico e que eu ficava me perguntando, né, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Como assim, né? Sou uma pessoa que eu estudo bastante sobre o cérebro já, na época, né, há mais de 15 anos que eu estudo sobre comportamento, sobre mente. Por que isso aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa tão feliz, eu sou tão realizada profissionalmente, eu tenho uma família tão boa, eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada, uma pessoa de fé, eu tenho saúde, eu tenho um trabalho que eu sou apaixonada. Por que esse diagnóstico de depressão, né? E cada vez que eu falava, que eu fazia essa pergunta para mim, por quê, eu ficava focada na depressão, né? Eu ficava focada ali no problema e eu me sentia necessidade de fazer outros tipos de perguntas, né? E eu nunca aceitei assim muito passivamente, sabe? Essas coisas quando elas aconteciam comigo. Eu sempre queria entender o porquê aquilo estava acontecendo, mas de uma forma mais prática, né? Para que aquilo estava acontecendo? O que eu tinha que fazer com aquilo? O que eu podia fazer para ressignificar aquilo? Então, assim, é uma habilidade que eu tenho desenvolvido ao longo desses anos, né, estudando desenvolvimento humano, comportamento, mente, tentar ressignificar tudo que acontece comigo. E para ressignificar, você precisa entender para que aquela situação está acontecendo com você, para que ela veio, né? E não por que ela veio, né? E como que eu posso fazer isso? Então, eu comecei a fazer esse tipo de pergunta, né? Eu resolvi compartilhar isso aqui com vocês porque a gente vai falar daqui a pouco novamente sobre depressão, vamos conversar. E talvez você esteja se fazendo essa pergunta, né? Por que isso está acontecendo comigo? Eu mereço isso? O que eu fiz para merecer isso? Né? Te imputando uma própria culpa, né, por tudo isso. Então, talvez faça sentido para você reformular essas perguntas, né? Ao invés de você perguntar por quê, eu até anotei aqui, substitua, coloque para que essa situação veio, como eu posso resolver isso, qual o melhor caminho para eu atingir esse objetivo, né? Essa simples alteração dessa palavra, você muda completamente o foco do seu problema para a solução. Todas as vezes que eu perguntava por que eu estava com aquele diagnóstico de depressão, o que eu sentia era um sentimento de revolta, sabe? De indignação mesmo, um sentimento até de autopiedade. E aí, quando você faz a pergunta do porquê, você volta para si, você fica ensimesmado naquele problema. E aí você não sai daquele lugar. Então, quando eu decidi fazer esse tipo de pergunta, foi um exercício, né? É um exercício que você faz com o cérebro, mudando as perguntas. Então, esse é um dos motivos de eu estar aqui, né, no Instagram falando sobre esse assunto. Então, para que
a depressão veio? Como eu posso tirar vantagens desse processo? Então é por isso que eu tô aqui. Por isso que eu resolvi falar sobre esse tema no Instagram. A depressão veio para que eu possa passar por essa experiência, porque eu possa sobreviver a essa experiência e para que eu possa compartilhar essa sobrevivência com outras pessoas. Ela veio para que eu possa fazer disso uma cura, um processo de cura. Então, para que veio? Essa foi minha grande pergunta, né? E é tão interessante, né? Eu anotei aqui que eu estava fazendo uma leitura e isso me fez lembrar uma passagem bíblica, né? Teve uma vez que Jesus estava com seus apóstolos e aí eles passaram por um senhor que era cego de nascença. E aí os apóstolos perguntaram para Jesus, né? Mestre, ele é cego de nascença, né? Mas a culpa foi de quem então? Foi dele? Ele fez alguma coisa? Ou a culpa foi dos pais? E aí, por que ele tá cego? Por culpa dele? Pecado dele ou dos pais? E Jesus, ao invés de responder o porquê, falou para eles: nem dele e nem dos pais, né? A cegueira veio para que eu possa fazer o milagre nele. Então, é como se ele tivesse invertido as perguntas, né? Não importa por que eu estou nessa condição, para que eu estou nessa condição, para receber o milagre de Deus em mim, né? Então, é focar na solução, né? Eu gostei muito que Jesus deu um tonhão neles falando assim: para de olhar quem é a culpa, por que está acontecendo isso, vamos fazer o que tem que ser feito, né? Cuspiu no barro, botou no olho lá e pronto, curou a pessoa. Focar na solução. Então, quando a gente muda a pergunta, a gente muda o foco e a gente consegue entender para que essa situação veio, para fazer o que comigo e não por quê, né? Então, foram essas as perguntas que eu fiz para conseguir escrever o meu artigo, para conseguir falar pela primeira vez publicamente a respeito da depressão, da síndrome de burnout. E de certa forma ficou guardado. Esse livro foi lançado o ano passado, em novembro do ano passado, e ele ficou engavetado. E eu presenteei 40 pessoas que foram muito especiais ao longo da minha vida, nesses últimos 40 anos, né? Então, teriam outras pessoas, né? Eu comprei 40 exemplares, mas eu fiz questão de simbolicamente homenagear essas 40 pessoas, presenteando com esse exemplar. E aí eu fico pensando, né? A mensagem principal do meu artigo, que é o que está aqui, que eu decidi colocar num post, que vai estar junto com esse vídeo, que os desafios são oportunidades disfarçadas. Então, se fez sentido para você, comenta aqui, fala alguma coisa, conversa comigo a respeito, né? Coloca uma palavra aqui no comentário desse vídeo, não sei onde você vai estar assistindo, se é no Instagram, se é no YouTube, ou se um amigo compartilhou com você, manda uma mensagem para mim, eu tô aqui pra gente continuar nessa troca, tá bom? Um abraço, beijo para vocês.